os dois sermões ficcionais que escrevi, que li em voz alta aqui no canal, eles são ambos ambientados, né? Onde eles são proferidos é especificado, né? The Church of Saint Sebastian of Brideshead, né? A igreja de São Sebastião de Brideshead, que naturalmente não é nenhum santo que existe. Na realidade, é uma referência a um personagem do romance Brideshead Revisited, de Evelyn Waugh. É um personagem e um romance super bem quistos na comunidade gay católica, de modo geral. Porque um dos seus personagens centrais, né, Sebastian Flight, é obviamente um homossexual. E é um homossexual, vamos dizer, é um homossexual bem católico, para o qual a fé é super importante. E, ao mesmo tempo, é alguém que luta contra os próprios desejos, não sexuais, mas álcool, né? Ele tem problemas em controlar o seu alcoolismo no romance, o que leva a embates e problemas com a família. Mas mesmo assim, mesmo de uma forma contida, mesmo de uma forma sublimada, ele pode até ter verdadeiramente uma paixão com o seu melhor amigo, um, Charles Ryder, né? Então, o romance, vou estragar as coisas um pouco aqui. O romance é, na primeira metade, um pouco sobre o romance barra paixão de Charles pelo Sebastian. Daí, na segunda metade, é seu romance barra paixão pela a irmã do Sebastian, um, com e daí no final ele se converte ao catolicismo. São ambos um, de uma família bem católica, e a ideia toda é como esse romance ele ilustra como Charles ele é levado pelos encontros mais improváveis e pelas atrações de início mais estéticas e superficiais a acabar virando cristão, né? E, e no meio do romance, os personagens escutam uma história do G.K. Chesterton justamente sobre isso. Então isso assim é o tema do romance, também a ação da graça na vida e enfim, é outro tema importante do meu sermão Sodomitas. Mas eu acho que impor isso os sermões no contexto de Brideshead Revisited é importante um pouco pela figura trágica que é o Sebastian. O Sebastian termina os dias, se eu lembro, em Tangiers, em que não é deixado muito claro, talvez ele tenha relação com um homem ou não, mas assim, é uma pessoa que sempre está se afastando da igreja e daí voltando, assim, e ele não entra nem sai, mas ele quer muito ser estar no seio da igreja. E a própria irmã dele no romance vê nisso algo santo, porque ele de alguma maneira não constrói a sua própria vida de alguma maneira entregue inteiramente, consumida inteiramente por essa tentativa de permanecer no seio da igreja, e que ela, então, ao mesmo tempo que ela acha que ele é um santo, acha que ele não deve ter uma vida nada feliz, porque lhe dói tanto não ter vontade própria, né? To have no will of his own. Um, e ela explica isso num diálogo que ela tem com Charles no final. O romance é lindíssimo, eu recomendo a todos. E também a adaptação em série pela BBC. O filme que saiu mais recentemente, embora seja com Ben Whishaw, o estonteante Ben Whishaw, não fez um bom trabalho, muda muitas coisas. Mas enfim, essa figura trágica, assim, de Sebastian, e esse desejo de, por exemplo, talvez ter uma amizade como a que ele teve com o Charles, é o que me animava muito na época em que eu buscava ser
gay não praticante e um católico bem praticante. E não é uma coisa isolada, né? Isso esse exemplo do Sebastian Flight, né? Tem estudos que também me alentavam muito na época, por exemplo, do Frederick Roden, de Same-Sex Desire in Victorian Religious Culture, que mostram como essa figura do desejo homoerótico aparece em vários, né, escritores da época, na época vitoriana, e também tem, né, todo um culto dessa ideia da amizade. Então, Alan Bray, por exemplo, ele tinha aquele estudo The Friend, né, que é sobre um, a história da instituição da amizade e de como havia antigamente, né, assim, amizades acordadas que seriam coisas mais instituídas que simplesmente as amizades um, superficiais e não institucionais que temos hoje, que começa com ele encontrando, né, o túmulo de dois cavaleiros enterrados juntos e com uma imagem deles juntos num leito, se eu lembro corretamente. E havia toda essa ambição de que seria possível realizar um, o desejo homoerótico por vias sublimadas de uma amizade especial. Importante, fora esse estudo do Alan Bray, era o texto, né, de Elred of Rilvaux, né, o monge beneditino, se eu me lembro corretamente, sobre amizades espirituais dentro do mosteiro. E outra parte do pano de fundo aqui é interesse nas cerimônias de Adelphopoiesis, de você fazer dos dois monges de alguma maneira serem uh, serem irmãos oficialmente. E então modos de legitimação, de aceitação de casais homossexuais sem que haja esse elemento sexual dentro da igreja. Era parte do pano de fundo disso. E sempre essa figura meio trágica, né? No sentido de que você está sacrificando algo que você sabe que te daria a maior felicidade terrena possível, mas a graça encontrou um meio de você ter a metade disso de alguma maneira. Algo bem, né, barroco e patético. Enfim, já que os sermões tomam lugar nessa coisa, a igreja de São Sebastião de Brideshead, por um lado indica, né, que homoerotismo é o tema, porque afinal de contas há uma relação homoerótica, embora não consumada, né, entre Sebastian e Charles. E também São Sebastião, ele mesmo, né? Ele é né, talvez o torso nu mais representado na arte, né? E com aquelas flechas fálicas enfiadas nele. Um, então, assim, tem todo um lado erótico aí, fora, assim, tem mil jeitos que homossexuais de São Sebastião se ligam, fora o desejo erótico por Sebastião, que, por exemplo, Mishima, né, escreveu sobre se masturbar pensando na sua imagem, mas São Sebastião, padroeiro, né, de pessoas que sofrem de epidemias, epidemia da AIDS, essa relação dele ser alguém flechado e com pragas, e flechas e pragas são a propriedade de Apolo, e relação com seu corpo apolíneo. Tem toda uma coisa para explorar aí, mas o seu contexto militar, assim, alguém que explorou esse lado homoerótico de São Sebastião foi o Derek Jarman, né, no seu filme a respeito. Mas enfim, eu acho que isso assim é um pouco um frame literário e cultural dentro do qual parte da minha imaginação
transitava quando eu escrevi esses sermões. Mas o que é importante também aqui é que a ideia da amizade especial, da amizade particular, da amizade espiritual sempre negava a parte de consumação carnal. E uma grande parte do conceito, né, do conceptismo dos sermões, é que, na realidade, a relação carnal se consuma na relação com Deus, né? Então, em toda a simbólica da Eucaristia e do conhecimento, de conhecer e ser conhecido por Deus, aí é que se deposita, vamos dizer, o desejo mesmo, os símbolos concretos de desejo, né? Então, aí que está vamos dizer, a carne, né? Em sentido metafórico, no sentido da substância, a parte suculenta do humoritismo, acaba sendo desviado para a relação com Deus nesses sermões, justamente porque se tem a ideia de que se deve buscar amizades próximas, mas castas, com pessoas do mesmo sexo. Então isso é um pouco sobre mais pano de fundo antes de entrar no texto mesmo do Sermão aos Sodomitas.